noite, a paz do Senhor para todos aqui. Um climinha tá bom, né, de friozinho. Queria convidá-los, vocês, para se levantar, para que a gente possa orar para receber a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus, ó Pai, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade. Estamos aqui, Senhor, te adorando, ó Deus. Ó Pai, te pedimos, Senhor, para que a gente possa, ó Pai, receber a Tua palavra, ó Pai, que a gente possa estar com corações abertos, ó Pai, para receber, ó Pai, aqui o que o Senhor nos enviou, ó Pai, a mensagem que o Senhor preparou para nós, ó Deus. Senhor, também te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos te adorando, de estarmos exaltando o Teu santo nome, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, sempre estar aqui, ó Pai, caminhando conforme a Tua vontade, ó Deus. Possamos estar com o coração aberto, ó Pai, para receber tudo que o Senhor vem preparado para a gente, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, te agradeço por essa oportunidade. Amém. Bom, hoje nós vamos falar do altar que nos aproxima. Se vocês trouxeram a Bíblia de vocês, podem abrir em 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 30 em diante. Amém? Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras, construiu um altar em honra do nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois, arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. 35. A água escorria no altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Bom, nessa passagem, 1 Reis, capítulo 18, podemos ver que o profeta Elias, ele estava diante de um povo que não estava na presença do Senhor, que estava afastado de Deus. E o altar do Senhor ali, ele estava quebrado, o altar estava destruído. E isso mostrava que o relacionamento de Deus também estava abalado, porque a partir do momento que o altar estava quebrado, o relacionamento ali estava abalado. Mas Deus, ele queria trazer o seu povo de volta, queria que aquele povo voltasse ao primeiro amor. E usou o altar para isso. Conforme Elias foi consertando o altar, o povo foi ali se aproximando de Deus. Dessa mesma forma, hoje existem altares na nossa vida que precisam ser reconstruídos, que precisam ser restaurados para que a gente possa se aproximar de Deus. O altar, quando ele está destruído, quando ele está abatido, às vezes a gente não consegue ter essa intimidade com Deus. Por exemplo, quando alguém para de orar, se afasta da igreja e deixa de buscar a Deus,
com o tempo o coração da pessoa vai se esfriando, concordam comigo? E a fé, ela vai abalando, porque ela não está mais ali na presença, ela não está buscando mais a presença do Senhor. E quando essa pessoa decide voltar a congregar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar novamente, buscar a sua rotina de devocional ao Senhor, é como se o altar estivesse sendo reconstruído, porque ela está reconstruindo ali aquela intimidade com Deus. E nessa hora é que Deus começa a reacender o fogo dentro desse coração. Um primeiro amor, né? Como nós dizemos. Por isso, podemos dizer que existe sim um altar que nos aproxima do Senhor. Bom, e para se aproximar do altar de Deus, é preciso entender que, primeiro, o altar restaurado aproxima o seu coração do Senhor. No versículo 30, Elias, ele pede ao povo para se aproximar-se, né, dali, diante de todos, para que ele possa restaurar o altar que foi destruído. E o altar ali representava o relacionamento do povo com Deus, porque o povo ele estava afastado, então não tinha aquela relação com o Senhor. E o altar também estava destruído. Bom, o compromisso estava caído e ali se simbolizava o distanciamento do seu povo a Deus. Então, ao restaurá-lo, Elias ele não apenas reconstruiu pedras, né? Colocou a pedra, colocou as 4 jarras, colocou o holocausto, enfim. Mas ele também reanimou o coração do povo para voltar ao Senhor. Hoje, muitos altares em nossa vida estão quebrados. O altar da oração, às vezes a gente não faz uma oração certa todos os dias, o altar devocional, da palavra, às vezes a gente não lê, por exemplo, quando a gente vai chegar cansado do trabalho, deixa para a última hora, aí a gente pensa assim, nossa, vou ler hoje não, amanhã eu leio, porque eu estou muito cansada, é só um capítulo, mas amanhã eu leio. Aí acaba que a gente vai quebrando o nosso altar do nosso coração, o altar da adoração aos poucos em nossa vida. E Deus não quer isso, Deus quer que a gente restaure esse altar todos os dias, a gente busque restaurar. E esse povo estava com um altar totalmente quebrado, eles não buscavam a Deus, eles não estavam mais tentando ter um relacionamento com Ele. Mas Deus queria que aquele lugar fosse restaurado, porque é no altar que a proximidade ela começa a ser reconstruída novamente. É buscando o altar todos os dias que a gente consegue ter uma aproximação e uma intimidade com Deus. É como alguém, né, que antes não orava a Bíblia, ou não lia a Bíblia, não orava, buscava Deus, só que com o tempo ela foi deixando essas coisas de lado por conta da rotina ou por conta de outras coisas mesmo, às vezes deixando de lado. O coração dessa pessoa se esfriou, o altar caiu, mas quando ela decide voltar a congregar, voltar a buscar a Deus, o altar ele é restaurado e o coração ele começa a se reanimar com as coisas, porque quando a gente tem um altar restaurado no nosso coração, a gente se aproxima de Deus a cada dia. Bom, para se aproximar do altar de Deus, é preciso entender também que o altar preparado revela quem é digno de responder. No versículo 33, eu vou repetir a palavra que a gente leu. Diz, empenhou lenha sobre o altar, cortou um novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou, encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizerem isso, disse, façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse, agora façam o mesmo pela 3ª vez. E eles seguiram sua instrução. Elias, ele preparou o altar com zelo, ou seja, ele preparou o altar com cuidado, com carinho. É a mesma forma como o Ministério de Louvor, né, fez hoje. Eles separaram a música, eles foram, ensaiaram, prepararam tudo bem calmo, né, com zelo, com carinho, igual Elias fez. Para não fazer de qualquer jeito o altar, para que o altar seja o melhor possível, para o Senhor possa receber. Ele colocou lenha, sacrifício e até derramou água, que é algo estranho, né, derramar água no altar, mas isso mostra que era algo humanamente lógico, ou seja, aquilo não era uma resposta vindo de humanos, mas sim de uma força maior, que é o Senhor. O altar ele se torna o lugar onde se discerne o Deus verdadeiro. Enquanto alguns falsos profetas estavam lá buscando respostas dos seus deuses, etc., o Senhor ali, ele foi e mandou resposta para Elias e respondeu com fogo, algo
estranhamente, né, imaginável, que a gente não consegue imaginar. É algo novo, algo que ninguém consegue fazer, somente o Senhor. Então, o altar ele se torna um ponto de revelação de quem é o verdadeiro Deus. É o Senhor. Quem é digno de confiança, somente o Senhor em nossa vida. É no altar que nós descobrimos quem realmente responde. Não é no mundo, não são nos ídolos. Às vezes a gente acha que, nossa, meu Deus, esse é meu ídolo, eu quero ser igual a ele. Mas, às vezes, não é só uma personalidade. Às vezes a gente acha que eu quero ser igual a ele e tal. Mas é o Senhor que a gente tem que se inspirar todos os dias. É como também, por exemplo, a gente tem um problema que a gente quer resolver sozinho, mas esquece que só existe uma força maior em nós, que é o Senhor. Então, às vezes, Ele vai te dar uma resposta que só alguém pode imaginar, que ninguém pode imaginar, somente Ele. E assim fica claro quem é realmente digno de responder. Somente o Senhor. Para se aproximar do altar de Deus, é preciso entender também que o altar incendiado aproxima todo o povo novamente de Deus. Na hora costumeira de florescer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, respondeu-me, que este povo saiba que tu, Senhor, és verdadeiro Deus e está no mesmo buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: Ó Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Bom, quando o altar ele é incendiado, ele aproxima outras pessoas. Quando o fogo ele desceu no holocausto, não apenas o povo se impressionou, mas eles não só se impressionaram, eles também se converteram, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O altar, ele não só aproximou Elias de Deus, mas o povo incompleto que estava ali. Porque Elias, ele já tinha uma intimidade com Deus, né? Já caminhava no Senhor. Já o povo não, estava distanciado. Então Elias chamou, juntou todo mundo ali, para que eles pudessem ter de novo uma aproximação com Deus. O fogo, ele não era só um espetáculo ali, era uma prova viva que somente Deus era o Senhor. Quando Deus acende o fogo no altar da nossa vida, não é apenas para nós, mas para que outras pessoas possam ver o quanto que Ele é maravilhoso, para que outras pessoas possam também se aproximar do Senhor. O altar verdadeiro não faz uma ponte, faz um muro. Faz uma ponte, não um muro. Porque quando a gente está incendiado por Deus, somente quando a gente é recém-convertido, a gente quer mostrar aquilo, quer ser ponte na vida das pessoas para que elas possam conhecer a Jesus. Quando eu me converti, esse ano faz 4 anos que eu me batizei, que eu me converti. No começo eu ficava com vergonha, às vezes, na escola, de falar sobre Jesus, etc., porque era algo muito novo, eu estava no 8º ano na época, então eu ficava morrendo de vergonha. Faz tempo, nossa, eu ficava morrendo de vergonha, porque ninguém ali tinha esse mundo, né? Eu era a primeira ali da minha sala, assim, a se converter de fato. Eu ficava morrendo assim e falava assim: meu Deus, eu me sinto tão culpada porque todo mundo ali precisa ouvir da tua palavra, eu fico com vergonha. Só que, às vezes, eu fui buscando tanto a Deus, reacendendo tanto a Deus, que eles começaram a ver: nossa, Robertinha está diferente, ela não fala mais umas coisas estranhas, não está mais andando com a gente, enfim. Eles foram percebendo sozinhos que eu estava com um brilho diferente. Aí eu lembro uma vez que o meu colega, eu vou falar o nome dele, acho que tem problema não, o nome dele é Alexander, ele me perguntou bem assim para mim: Robertinha, por que você está diferente? O que aconteceu? Aí eu falei, né, que eu tinha me batizado, ele já sabia porque viu foto no Instagram. Só que ele falou assim: mas o que mudou? Porque eu achei que você só te batizou por batizar. Aí eu expliquei para ele como é que foi, como eu me converti, né? Como eu me converti durante meu discipulado, de fato. E ele falou bem assim: poxa, era bem no começo de célula. Ele falou: poxa, eu também quero ir para a célula. Aí acabou que eu fui convidando, e foram muitas pessoas indo ali. E depois que ele me perguntou, eu fiquei assim: nossa, se ele tivesse me perguntado antes, eu ia ficar com vergonha de responder,
mas Deus me deu aquilo, porque eu não posso compartilhar com outras pessoas? E foi aí que eu me toquei, né? Que eu tinha que compartilhar aquilo, que aquilo era bom demais para guardar só para mim. E aí eu fui compartilhando, enfim, a célula encheu bastante no começo, quando estava na Save, encheu bastante. E aí eu fui compartilhando, porque chegou um momento que o brilho do Espírito Santo na minha vida era tão nítido que também não tinha como esconder. E eu entendi que as coisas maravilhosas de Deus, as bênçãos que a gente recebe, os milagres, não são para nós, são para as outras pessoas que estão em volta. Às vezes você fala assim, nossa, aconteceu um milagre na minha vida. Na minha vida aconteceu um milagre. Alguns anos atrás eu tive um probleminha, né? No coração, eu estava na célula, eu passei mal, tive que... Não, foi Carlos não. Minha mãe tinha acabado de chegar de viagem. Primeira vez que minha mãe viajou depois que minha irmã nasceu. É minha irmã velha já. Aí ela tinha acabado de chegar de viagem, foi numa terça-feira. Na célula eu comecei a sentir uma dor aqui nas costas e no peito. Aí eu falei, mãe, eu não estou bem, não estou legal. Aí eu fui para o hospital. Chegando no hospital, todos os médicos que estavam ali começaram a falar assim, eu acho que é problema de coração. E aí começaram a me olhar com uma tristeza, com uma dó. Eu fiquei assim, meu Deus, o que eu tô? Porque fazia muito tempo que eu não ia no hospital, eu fiquei nervosa. Aí o pessoal começou a falar assim, ela é tão nova para ter isso. Mas não me falava o que era, só ficava assim, ela é tão nova para ter isso. Por que ela está aqui? Ela é tão nova. E começaram a me apavorar, né, de certa forma, não me falaram o que era. E uma médica conversou comigo que eu estava com arritmia cardíaca e pericardite, que é um problema no coração. E ela me explicou todo o tratamento, falou que eu não podia fazer mais alguns esforços que eu fazia. Na época eu estava no meu auge, assim, eu amava dançar aqui na igreja, eu amava muito. E ela falou que eu não poderia mais dançar na igreja, eu fiquei muito, muito triste. Eu acho que foi algo que me abalou muito, muito, muito. E no outro dia, e eu sumi, gente, na terça-feira eu sumi. Aí na quarta-feira de tarde, assim, eu peguei meu celular, um monte de mensagem do pessoal da célula, do pessoal da igreja. Até o pastor tinha me mandado mensagem, e ele mandou mensagem bem assim, Robertinha, tá tudo bem? Você não mandou o relatório da célula? Enfim, aí eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu explico agora para todo mundo que agora eu não posso mais dançar? Que aconteceu uma reviravolta na minha vida? Eu fiquei tão triste, mas tão triste, porque eu não podia mais transmitir o que Deus tinha feito na minha vida, né? Não podia mais transmitir minha adoração em forma de dança. E, enfim, aí eu contei para a igreja, a gente foi orando bastante tempo. Eu ficava em casa muito triste, muito sentida, porque aquele dia me marcou muito. Foi dia 23 não. Não, foi dia 13 de setembro de 2023 que isso aconteceu. Nunca vou esquecer. E aquele dia me marcou muito, porque todo mundo olhava para mim e falava assim, como é que fala? Você é muito nova para ter isso, esse problema no coração, sei lá o quê. E eu ficava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Minha mãe, agoniada, ela só me olhava com essa cara assim, ó. Ela não falava nada, ela estava com essa cara agora. Enfim, ela me olhava assim e eu não sabia o que fazer. Mas eu lembro que foi uma semana muito tensa, mas foi uma semana de muita oração. Que a gente orava. E no dia que eu fui no hospital, né, eu fiz vários exames. Todos os eletrocardiogramas que eu fiz deu a mesma coisa, arritmia cardíaca e pericardite. Todos que eu fiz, não tinha exceto, acho que eu fiz 4 exames, foram 4 exames que eu fiz pausadamente, e todos deram isso, arritmia e pericardite. Enfim, aí eu fui orando durante uma semana. E, como é que fala? Muito triste. E na terça-feira, uma semana depois, isso aconteceu na terça, na próxima terça, eu fui para um médico, um médico especialista, né, nisso, que a igreja me indicou. Quando eu cheguei lá, gente, um médico, ele fez o eletrocardiograma de novo em mim e disse bem assim, você pode estar com qualquer outra coisa, mas você não está com isso. E eu falei assim, meu Deus, foi uma bênção do Senhor na minha vida, porque eu tive que parar de fazer tudo. E aí depois chega, uma semana depois, o médico diz, você não está com nada disso. E aí foi aí que eu percebi que todas as bênçãos na nossa vida não servem para ficar só para a gente, servem para ser compartilhada, porque é para mostrar para as outras pessoas o quanto Deus age na nossa vida,
o quanto Deus faz coisas boas na nossa vida. Às vezes acontece uma coisa maravilhosa, a gente deixa para nós mesmos, mas aquela pessoa que está do seu lado, ela poderia receber, ela poderia reconhecer que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Bom, quando a gente tem, né, a nossa vida transformada para Deus, principalmente no primeiro amor, normalmente a gente chama assim, né, quando a pessoa é recém-convertida, eu sinceramente, eu amo ficar do lado de alguém que acabou de ser convertido. Por quê? Porque ela está com o brilho nos olhos, não tem como fingir que não está vendo, né, gente? Porque ela está assim, olhando para os outros, pensando em Jesus. É muito lindo, e é assim que a gente deve ser todos os dias, porque tudo que a gente recebe na nossa vida do Senhor, a gente tem que compartilhar, para que outras pessoas elas possam receber essa palavra. No ID, principalmente porque a gente foi designado, né, a falar da palavra de Deus e a colocar, né, nos corações das outras pessoas. Por fim, o altar que Elias restaurou não foi só uma estrutura física, mas um símbolo espiritual de retorno, o arrependimento e reconciliação, porque aquele povo que estava com Elias, eles estavam destruídos, né? Destruídos que eu falo, destruídos o relacionamento do Senhor. E o altar também estava. E eles se arrependeram daquilo e se reconciliaram com Deus. Eles declararam que só Jesus é o Senhor. Quando o altar ele é restaurado, o fogo desce, e quando o fogo desce, o coração ele se volta, e quando o coração se volta, Deus é novamente reconhecido e honrado. Eu acredito que, como Elias, né, tudo que aconteceu ali, a gente deve restaurar o nosso altar todos os dias, porque a gente tem um altar para entregar para o Senhor. A gente fortalece ele com oração, com adoração, com devocional, a leitura da palavra, e todos os dias ali a gente tem que pensar: será que meu altar para o Senhor está bom? Será que eu estou fazendo o meu máximo para o Senhor perceber que eu estou aqui entregue, que eu estou buscando intimidade com Ele? Porque quando a gente tem um altar que não está tão bom, destruído, às vezes a gente acha que a gente não tem uma intimidade com o Senhor assim. E a gente deve buscar todos os dias, consertar o nosso altar. Eu não estou lendo muita palavra, então você vai lá, lê mais a palavra, para que todos os dias a gente possa dormir, antes de dormir, pensar: eu estou entregando o melhor altar para o Senhor? Eu estou entregando o melhor de mim para o Senhor? E, por fim, a gente possa pensar que esse altar é o que vai fazer a gente ter uma ótima intimidade com Deus. Que nós possamos nos aproximar do Senhor. É isso que eu desejo para todos nós essa noite, com sinceridade, preparar todos os dias o melhor altar, o altar do nosso coração, e permitir que o fogo do Espírito Santo nos reacenda, para que o mundo ao nosso redor também possa declarar que Jesus é o único Salvador, que só o Senhor é Deus. Enfim, a gente já orou de joelhos, mas eu queria pedir que a gente possa separar em 2 grupos, né? Eu não sei se pode separar assim ou é melhor homens e mulheres, mas acho que melhor assim mesmo. Separar 2 grupos para que a gente possa estar em oração pelos altares da nossa vida, os altares dos nossos líderes, enfim, que a gente possa estar em oração. Vocês possam orar pelos altares da vida de vocês e refletir se esse altar que você tem hoje, que está sendo entregue para o Senhor, está de fato sendo o seu melhor altar, o melhor de si. Oremos ao Senhor.
Senhor, nosso Deus, ó Pai, viemos aqui, ó Pai, Senhor, te entregar, ó Pai, nossos altares, ó Pai, Senhor, te entregar, ó Pai, tudo que há de melhor, ó Pai, para ti, Senhor. Te pedimos, ó Pai, para que o Senhor, ó Pai, possa estar aqui com a gente, ó Pai, nos dando força, ó Pai, nos dando companhia, ó Pai, todos os dias, para que a gente possa lutar, ó Pai, por toda a guerra espiritual, a gente possa lutar, ó Pai, Senhor, para estar sempre contigo, ó Deus, e nós possamos, ó Pai, ser igual a Elias, ó Pai, preparar o melhor altar para ti, ó Pai, preparar um altar com zelo, ó Pai, preparar um altar com carinho, Senhor, chamar pessoas, ó Pai, para estar aqui, ó Pai, preparando um altar conosco, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que através de nós, ó Pai, pessoas, ó Pai, possam se converter, ó Pai, Senhor, pessoas possam declarar que só o Senhor é Deus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos, ó Pai, para que o Senhor possa estar conosco nessa caminhada, ó Pai, Senhor. Te pedimos, ó Pai, para que nenhuma distração, ó Pai, possa romper, ó Pai, esse momento de intimidade, ó Pai, te pedimos para que nenhuma distração, ó Pai, possa, Senhor, tirar nossa atenção, ó Deus, do Teu caminho, ó Pai, Senhor, tirar nossa atenção, ó Pai, do Teu chamado que o Senhor designou para cada um de nós, ó Pai, Senhor. Te pedimos, ó Pai, Senhor, para que o Senhor possa estar na vida de cada um, ó Deus, que o Senhor possa estar curando, ó Pai, Senhor, onde precisa de cura, que o Senhor possa estar restaurando aonde precisa de restauração, ó Pai, que o Senhor possa estar reconciliando, ó Pai, aonde precisa de reconciliação, ó Deus. Senhor, te agradeço, ó Pai, pela vida de cada pessoa que está aqui essa noite, que o Senhor possa estar cuidando, ó Pai, Senhor, dessas pessoas, que o Senhor possa estar, ó Pai, Senhor, guardando a vida dessas pessoas, ó Pai, repreenda, ó Pai, Senhor, todo mal na vida dessas pessoas, que nenhuma obra do inimigo, ó Pai, seja capaz, ó Pai, de tirar essas pessoas do teu caminho, ó Deus, Senhor. Te pedimos, ó Pai, Senhor, para que a gente possa estar sempre aqui, ó Pai, nos colocando, ó Pai, para servir, ó Pai, nos colocando, ó Pai, na Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, que a gente possa, Senhor, estar abrindo nossos corações, ó Pai, todos os dias para receber a Tua palavra, ó Pai, todos os dias que a gente possa, Senhor, preparar o melhor altar para Ti, ó Pai, buscar, Senhor, oração, buscar, ó Pai, comunhão, buscar santidade, ó Pai, buscar devoção a Ti, Senhor. Muito obrigada, ó Pai, Senhor, pela oportunidade de estar aqui te adorando, exaltando Teu santo nome, ó Pai. Que todos os dias, ó Pai, nós possamos, ó Pai, estar adorando, engrandecendo, ó Pai, a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos que o brilho do Espírito Santo, ó Pai, possa estar sempre em nossas vidas, que as pessoas, ó Pai, que estão ao nosso redor, ó Pai, possam ver, ó Pai, Senhor, o quão o Senhor é maravilhoso em nossas atitudes, ó Pai, em nossas ações, ó Pai, até mesmo no nosso modo de falar, ó Deus. Em nome de Jesus, também peço, ó Pai, que nós, como servos do Senhor, possamos estar, ó Pai, Senhor, compartilhando a palavra, ó Pai, a quem está em nosso redor, Pai, compartilhando a Tua palavra, Senhor, para que outras pessoas possam conhecer o quão o Senhor é maravilhoso, ó Pai, o quanto o Senhor muda nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, te agradeço pela oportunidade, ó Pai, Senhor, que o Senhor toda vez, ó Pai, nos traz para estar aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos que a gente possa, ó Pai, Senhor, ir para casa, ó Pai, alimentados da Tua palavra, que possamos, ó Pai, refletir, ó Pai, se o nosso altar, ó Pai, está aqui, ó Pai, se nosso altar, ó Pai, está preparado, ó Pai, para ser entregue ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém.